alisa por mãos multicores, num tapete que medras a cidade e seus valores. Dançou inerte, calado, ouvindo seresta ao luar, não disse nada ao testemunhar os descuidos da traição. Se vestiu de silêncio pros festivais, pro cantar, aquietou-se nos limites em que casais se descobrem em total solidão. Vestindo capistranas coloridas, procissão. Vestindo confete serpentina, folião. Vestindo choro e partida, um irmão. Vestindo charme, transparência, tradição. Pavimento que não quebra, alisa. Bebe água, ampara o clima, ensina. Patrimônio que não mente, avisa. Minha história está em Minas, Cristina. O Sertão da Pedra Branca é um manuscrito redigido por um cristinense, Luiz Barcelos de Toledo. Ele nasceu em 1848 e faleceu em 1922. Era um autodidata, não era um historiador, mas foi uma pessoa que se interessou pela história do seu município. Ele praticamente relata a formação dessas primeiras fazendas que existiam aqui na região de Cristina. E a descrição feita no livro é de grandes e imponentes e importantes e de fazendas muito fortes no sentido econômico, né? A maioria delas com a cultura do fumo, que foi a cultura predominante aqui no sul de Minas nessa época. Que era o fumo esse que era exportado para a Europa, principalmente, conhecido como fumo de Baipendi. E ele escreve, como eu disse, isso já no início do século XX, num período em que essas fazendas já estavam, na visão dele, extremamente decadentes. Muitas já não existiam, já estavam divididas em sítios e pequenas propriedades. Mas ele cita a mentalidade atrasada dos então atuais proprietários dessas terras. Ele critica muito a transformação de várias porções de terra dessas fazendas em pastagem de gado. Então ele fala que a recuperação, vamos dizer assim, financeira, econômica, só aconteceria se as fazendas voltassem a valorizar as lavouras, né? A valorizar a terra. É um posicionamento muito interessante dele, ele deixa isso expresso no livro várias vezes. Eu destaco essa questão que ele bate muito sobre a abominação que ele tinha com a escravidão e com o modo como os negros, né, escravizados na época eram tratados. Ele descreve relatos de pessoas que moravam próximo ao Pelourinho e que se trancavam em casa nos finais de tarde quando haviam os castigos públicos e para não ouvir os gemidos, os gritos. Olhando um lado mais positivo, não só esse lado negativo, ele faz uns relatos bem interessantes do cotidiano da cidade, da vila, do arraial ainda, né? E destaco também que através da narrativa dele a gente conseguiu construir o primeiro mapa urbano de Cristina. Isso. Porque ele narra as primeiras casas do primeiro núcleo urbano de Cristina, que se formou em torno da primitiva Capela do Espírito Santo, onde hoje está a Igreja Matriz. Hoje, às vezes, a gente tem dificuldade de achar uma informação de alguma coisa que aconteceu 20 anos atrás. Então, eu acho que a importância dele é fazer com que a gente entenda que os registros têm que acontecer realmente e que a história ela é escrita diariamente, né? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano. O conselheiro do Império, Joaquim Delfino Ribeiro da Luz, foi, sem dúvida nenhuma, a figura política de Cristina mais importante na história do
nosso município. Cristina hoje tem esse nome por proposição dele. Ele conseguiu que o nome de Espírito Santo de Conquibos fosse trocado para Cristina quando passou a existir a Vila Cristina, numa homenagem à imperatriz do Brasil, Teresa Cristina, esposa de Dom Pedro II. E ele teve, a partir daí, uma atuação política constante, como disse, a nível municipal, logo depois como deputado provincial, até chegar à corte, no Rio de Janeiro. Ele acabou sendo nomeado conselheiro do imperador, daí o título que ele tinha, e ocupou algumas pastas, alguns ministérios durante o segundo reinado, que acabou sendo influente no sul de Minas inteiro. E quando veio a proclamação da República e com o exílio da família imperial para a Europa, Joaquim Delfino voltou para Cristina e aqui ficou até a sua morte. E ele foi sepultado em 1903, logo na entrada do cemitério, o atual cemitério municipal de Cristina. É uma construção pequena, mas muito bonita, em estilo neogótico, e que traz lá uma simbologia muito interessante. Dentre tanta coisa que o conselheiro foi, ele também era maçom. Então a capela tem a sua simbologia, né? Tem o piso, né? O pavimento mosaico. E no fundo da capela, acima de um altarzinho, né, há aquele símbolo maçônico do olho, né, que também é um símbolo católico. E esse olho, em alguma época, depois de construída a capela, esse olho foi retirado do fundo da capela. E durante muitos anos, no local desse olho, havia lá um quadro de um santo, encobrindo o triângulo e o olho. Eu cheguei a ver esse quadro de santo colocado lá no fundo. Agora, na restauração, no processo de restauração, o olho está sendo recolocado e, além da pintura original, muito interessante isso, foi uma restauração bem técnica, recuperou-se a cor original no interior da capela, inclusive com barrado marmorizado, e é mais um bem tombado de Cristina que está sendo revitalizado e que a gente espera que seja sempre cuidado pelas gerações futuras aí. A erma de Silvestre Ferraz acabou se tornando um dos símbolos aqui de Cristina, né? Primeiramente por estar num local muito central, segundo, por já estar há muitos anos ali, e terceiro, pelo fato de ser uma coisa muito peculiar dizer que há um túmulo numa praça central de uma cidade. Silvestre foi talvez um dos mais importantes políticos aqui da região sul-mineira na segunda metade do século XIX. Ele nasceu em Cristina, na fazenda Boa Vista, em 1851. Filho de uma família abastada aqui da região, do nosso município, que era a família Ferraz. E tudo na vida do Silvestre foi assim muito prematuro. Ele, com 16 anos de idade, ele já estava matriculado na Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro. E formou-se muito novo em medicina, retornou para Cristina, passou a clinicar como médico e também muito novo ele ingressou na política. Ele foi eleito vereador à Câmara Municipal de Cristina. E logo depois disso ele já se candidatou a deputado provincial, né, que é o equivalente hoje a deputado estadual, e foi eleito, isso pelo Partido Liberal, e inclusive ele faleceu muito novo, ele faleceu com 38 anos de idade em 1889. O maior legado que ele deixou aqui para Cristina e para a região, politicamente falando, foi o fato dele ter conseguido trazer a ferrovia para essa nossa região. O projeto de lei de construção da Estrada de Ferro Sapucaí não foi dele, mas ele conseguiu fazer uma modificação muito importante nesse projeto, ele batalhou muito por essa modificação, porque o trajeto inicial não contemplaria os municípios de Cristina, ou as cidades de Cristina, Maria da Fé e Itajubá. Então foi muito importante essa atuação do Silvestre. Acontece que já no século XX, um dos seus irmãos, o Dr. Fausto Ferraz, ele propôs à Câmara Municipal a construção da nossa primeira praça. E ele se prontificou, inclusive, a custear financeiramente, mas ele pediu a autorização para que fosse erigido um monumento, essa erma, vamos dizer assim, e fossem depositados os restos mortais do seu irmão Silvestre Ferraz
nesse monumento erigido na Praça Santo Antônio, no centro de Cristina. A Fonte do Peixinho, localizada na Praça Santo Antônio de Cristina, é um dos monumentos tombados que o município tem por um artista que acabou ficando conhecido, que é o escultor português Chico Cascateiro. Segundo consta, ele foi contratado pela Câmara Municipal de Cristina para a execução dessas obras de embelezamento na Praça Central de Cristina, Praça Santo Antônio hoje. A Fonte do Peixinho foi um desses itens. O entorno da estátua do leão, não a escultura do leão, porque a escultura já existia, mas todo aquele entorno trabalhado. E também fazia parte do projeto a construção do coreto, também no mesmo estilo que o Chico Cascateiro trabalhava. E o peixinho ficou com esse nome de peixinho porque até alguns anos atrás ele tinha realmente peixes no seu fosso. Com o passar do tempo, a própria água está promovendo um desgaste no monumento, então ele está funcionando hoje, está mais como um monumento mesmo, sem ser realmente uma fonte em funcionamento. E havia um movimento na cidade de se arrecadar fundos, né, para construir aquela obra, né? E o padre parece que não estava gostando muito da obra de arte que ele estava fazendo e não ajudou financeiramente, né? E aí dizem, né, as pessoas mais antigas diziam que ao arrematar a obra, né, e o Chico Cascateiro colocou o manequim fazendo xixi, né, virado para a igreja matriz, né? Então as pessoas contavam isso, mas a gente sabe que a obra do Chico Cascateiro, o manequim é uma peça à parte que foi comprada depois para embelezar o bem dele. A estátua do leão, existente na Praça Central de Cristina, ela foi colocada quando da construção do jardim, do primeiro jardim público de Cristina, idealizada pelo cristinense Dr. Fausto Ferraz. Na época ela veio de trem, numa caixa, ela veio com o intuito de embelezar a cidade, dar um charme para a praça. E o significado dela, qual o significado? O leão é o protetor, é o guarda da cidade. Então a pessoa chegava em Cristina, em sentido do centro, e já se deparava, como se depara até hoje, 112 anos depois, com aquela escultura desse símbolo de fortaleza. Mais tarde, provavelmente 10 ou 12 anos depois, o escultor Chico Cascateiro foi contratado pela Câmara Municipal para realizar embelezamentos na praça principal de Cristina, que hoje leva o nome de Santo Antônio. Foi feito o entorno desse leão, que é toda aquela escultura também, simulando troncos, simulando pedras. O leão ele tá relacionado com o imaginário do cristinense, né? Com as histórias dos cristinenses, né? Então é muita gente que brincou ali, é muita gente que pulou carnaval ali. No Festival Café com Música, a Serenoite passa por ali em frente a ele, para, canta. Então ele tem essa ligação cultural, afetiva, né? com o cristinense. O chafariz de Cristina, ele foi inaugurado, ou passou a funcionar a partir do ano de 1869 e é realmente tido como o serviço urbano, vamos dizer assim, mais importante do século XIX aqui no município. Ele foi preservado, hoje ele está no centro de uma praça que leva o nome de Praça do Chafariz, mas ele foi construído num local onde durante muitos anos prevaleceu um gramado e a população antiga chamava ali de Chafariz do Capinzinho, porque ele era todo cercado de capim. Ele era utilizado então para as pessoas ir lá pegarem água e transportarem para as suas casas.
Foi utilizado numa certa época para lavagem de roupas, inclusive a gente acha um registro da Câmara Municipal proibindo esse tipo de ação no chafariz. Era um ponto de encontro do pessoal da zona rural que vinha para a vila, depois cidade, e ali deixava seus animais pastando e tomando água também, né? E depois aquele largo, aquele entorno do chafariz, ele era muito usado para alguns eventos do município, né? Como quermesse, como leilão de gado, geralmente ligado a alguma ação da igreja para arrecadar fundos, né? O que chama atenção no chafariz é a sua construção em si. A forma que ele tem é profundamente original, em forma de uma coluna com 3 bacias de pedra no seu entorno, uma construção muito elegante, né? Que toda feita ainda em pedra e tijolos de adobe. Então, além da importância histórica, tem a importância arquitetônica que ele apresenta. E realmente é um marco muito importante, um remanescente do século XIX. É um monumento que, vamos dizer assim, assistiu a história de Cristina, a história da antiga Vila Cristina e da cidade de Cristina durante esse tempo todo. No centro, em primeiro plano, estão representados a princesa Isabel, o conde o conselheiro Joaquim Delfino, ladeado por 2 dragões da independência. Em segundo plano, estão o senhor Francisco de Paula Bueno Mendonça de Azevedo, ao lado de seu cavalo, o doutor Luiz da Cunha Feijó, médico da princesa, apiando, e o coronel Silvestre Dias Ferraz e o senhor José dos Reis Silva Rezende. O quadro do João Norato Ferreira, que hoje está exposto na Prefeitura Municipal de Cristina, foi adquirido depois de 50 anos que ele havia feito o rascunho. Ele já estava muito documentado e feito várias viagens procurando as pessoas daquela época que acompanhavam a princesa Isabel aqui em Cristina, mas as prefeituras sempre tiveram um pouco de dificuldade, né? Então, uma irmã da Santa Casa que tinha recebido 2 trabalhos dele de presente, se prontificou a me ajudar, e nós 2 saímos pelas ruas da cidade, todas as tardes, indo na casa daquelas pessoas que a gente sabia que podia doar, e conseguimos mais da metade. Mas demos tudo para a prefeitura, que completou tudo que faltava, e o quadro hoje está aí, sendo a prefeitura muito visitada para conhecer esse quadro, que realmente chama atenção e mostra um pouco da história de Cristina, né? A importância que tinha, né, essa estrada de ferro Sapucaí passando aqui em Cristina e região. Essas locomotivas a gente sabe que transportavam cargas, né, gado, produtos agrícolas, né, que eram produzidos na região, açúcar, milho, café, fumo, né, eram responsáveis pelo transporte de cargas pesadas, além de passageiros, né. A viagem de Cristina para Itajubá era uma viagem muito prazerosa por causa da beleza, cortando as montanhas, né? Depois de Maria da Fé, vai ali pelo Pedrão, até chegar em Itajubá. Então era uma viagem muito bonita, né? A gente sempre ouvia essas histórias e isso era prazeroso para quem andava, né? Para que Cristina possuísse uma locomotiva a vapor, foram muitas mãos tiveram que trabalhar para que isso acontecesse. Havia uma necessidade de se preservar e de enaltecer a memória da rede ferroviária, a Estrada de Ferro Sapucaí, né? No começo da década de 90, um ex-superintendente da rede ferroviária, que era cristinense, e ele foi homenageado aqui em Cristina, conhecido por senhor Juju.
foi onde cogitou-se alguns cristinenses presentes na época, né, algumas pessoas ilustres da cidade, solicitaram a doação de uma locomotiva aqui para Cristina, para ficar exposto no pátio próximo à antiga estação ferroviária, que hoje é a rodoviária, e foi uma logística imensa para trazer a locomotiva para cá, né? A retirada da locomotiva do galpão em Três Corações, né? Ela veio para Cristina, foi instalado nesse pátio bem próximo à rodoviária, uma locomotiva do modelo Constellation de 1911, né? Fabricada na Filadélfia, e foi construído o Museu do Trem. No ano de 2000, através do decreto municipal 514 de 2000, passa a ser um bem tombado através do Conselho de Patrimônio, o Conselho de Proteção ao Patrimônio Histórico de Cristina, a locomotiva a vapor e o Museu do Trem.